Música Horizonte Debate. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque falamos ao vivo sobre as chuvas que atingiram Belo Horizonte nos últimos dias. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma participação? Eu havia até chamado nas redes sociais para que você também pudesse participar, contar a sua história. Escreva pra gente no WhatsApp da TV Horizonte, no 31 996428473. Você compartilha a sua opinião, as suas dúvidas e a gente repassa para os nossos especialistas. Não só para a turma que está aqui perto, na região metropolitana. Eu sei que em Ponte Nova o pessoal passou aperto, Piranga, Porto Firme, divida com a gente esse processo. Eu contava agora para os nossos especialistas convidados um estudo bacana, eu estava recomendando para o Rodrigo, do William César Castilho Pereira, professor de psicologia aqui da PUC Minas. O William foi um amigo próximo na época do mestrado. O William fez um estudo das comunidades em Belo Horizonte. E tem uma parte desse estudo que é robusta, contando a história da Cabana Pai Tomás. Um abraço para você que mora nessa região aqui da Cabana do Pai Tomás, onde as pessoas que vieram para construir a área nobre de Lourdes, esse povo foi sendo empurrado ao longo do tempo. Então, chegaram a morar no Gutierrez, onde é o Gutierrez hoje, onde é a Barroca hoje, e hoje estão ali perto do Campus 2 do Cefet. O que fazer, Rodrigo? O que fazer, Tião, Coronel Ferreira, para que a gente construa uma cidade que é uma cidade que respeita o movimento orgânico da natureza e, ao mesmo tempo, respeita as pessoas que estão transitando, querendo uma vida melhor? O que fazer? Pergunta de $1 milhão. Para o urbanista, é o maior desafio disso, né? Que a cidade é um organismo vivo, né? Sim. E nós temos vários atores intervindo no crescimento da cidade. E as limitações, em todos os aspectos, nós temos, né, em todo sentido. E para resolver isso, dá uma angústia muito grande na gente também, ver também que poderíamos ter uma solução melhor nisso aí, se fosse realmente respeitado o ser humano, em primeiro lugar, e a natureza. Falta realmente isso dentro da coisa. A gente não fez isso ao longo do tempo, Coronel? A gente não fez isso, Rodrigo, ao longo do tempo? Eu acho que Pode ser que até essa variável existisse no planejamento, né, na história, mas ela não está acontecendo de fato. Foi mal dimensionada, foi mal, né? E na efetividade cotidiana do desenho urbano que a gente percebe a cidade que é de segregação, que empurra os pobres, que empurra as águas, né? Mas no mundo... Elimina a área verde. Elimina a área verde, porque quanto mais cinza, mais rentabilidade, mais renda que eu posso adquirir com aquela fração de terra. Mas no mundo as pessoas pensam um pouco diferente. Assim, e algumas cidades, alguns países têm feito coisas diferentes. A primeira reflexão é de pensar esse modelo de cidade. Ele é um modelo de cidade que traz alegria para as pessoas, que está trazendo um desenvolvimento, não apenas no econômico, mas também no nível de lazer, de envolvimento. Cabe refletir. Algumas outras cidades, Seul, por exemplo, chegou à conclusão que esse modelo não é o que eles querem. E eles fizeram o quê? Descanalizaram o Arrudas deles e trouxeram para dentro da cidade. Mas aí você tem que fazer um rio com qualidade, com espaço de lazer, que não traga risco para as pessoas. Você a descarga ser do rio. Sim. Não, que o lixo não vai para o rio. Eu fazia muita oficina de educação ambiental e perguntava para a criança o que era córrego. O que você acha que era a resposta mais comum em Belo Horizonte? Esgoto, né? Rio de esgoto. É um lugar sujo. É um lugar sujo. Mau cheiro. Você construiu um imaginário que o curso d'água é problema. Nas inundações agora todo mundo fala isso, né? Como é que a gente resolve o problema do curso d'água? Não, a gente tem que resolver um problema de cidade. Que tem que coexistir melhor com os cursos d'água e também respeitar dinâmicas naturais. Decisões corajosas, né? Eu gosto de citar o exemplo nosso aqui em Belo Horizonte, que o alargamento do Antônio Carlos. Uma decisão corajosa, desapropriou-se meio quarteirão de um lado e do outro, está lá Antônio Carlos funcionando, uma questão de mobilidade urbana resolvida. Por que não pensar desse mesmo modo para os nossos córregos? Dar uma solução de coragem e mais definitiva possível, né? O que eu considero importante nisso tudo é que a gente ainda tem espaço para discussões, né? Ainda tem programas como esses, iniciativas como essa, o segmento acadêmico coloca isso muito em questão, sempre questionando. Eu acho que é isso, é uma evolução, é a gente ver as coisas que estamos fazendo com o nosso próprio ambiente e, a partir disso aí, gerar mudança nas pessoas, gerar algo que vai ser melhor para o futuro. Coronel, como que funciona, por exemplo, a questão da vigilância para que uma determinada comunidade, infelizmente, né, Rodrigo, empurrada, porque esse povo não conseguiu garantir um lote numa região onde tem mais trabalho. O trabalho na cidade ele é muito concentrado em alguns pontos. Eu citava Nova Contagem aqui agora, que é tipicamente um lugar dormitório.
é muito pouco emprego que tem ali. Então as pessoas têm que dormir nesse lugar e sair daquele lugar para poder trabalhar. Se tivesse algo para trabalhar ali, eu tenho certeza que o cara ia querer ficar ali, levar o filho dele para a escola todo dia, voltar para casa mais cedo, não pegar um ônibus tão lotado. Como que funciona a questão para evitar que as pessoas, empurradas em funções sociais e econômicas, construam em lugares, e aí a gente levanta o barraco, né? O sujeito levanta o barraco com 30 dias, menos do que isso, com uma semana ele levanta um barraco. Belo Horizonte chove muito nessa época, mas a gente chega, Rodrigo, a ficar o quê? 100 dias sem chover, muito mais do que isso, 120 dias sem chover. O camarada construiu naquele barranco ali, e ele não viu a chuva, porque ele começou a construir em maio, por exemplo. Como evitar que essas pessoas aglomerem nesses lugares de risco, Coronel? É realmente uma situação muito difícil e nessas últimas chuvas tivemos um exemplo ali no bairro Engenho Nogueira, onde 5 pessoas perderam a vida. Sim. E eu estive no local e lá não era uma área assim que não havia condição nenhuma de se construir uma habitação ali. Né? O que foi destruído foi um casebre, mas o local lá encosta muito íngreme e funcionava, me perdoem eu não sei dizer o termo técnico, mas era como se fosse um grande ralo ali, que o terreno, as águas fluíam para aquele ponto e ali ela era recolhida para a tubulação. Então, era uma área da instalação ali daquele duto, não era completamente impróprio para a construção, e, no entanto, as pessoas, elas inclusive elas foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros na manhã daquele dia. Teve um bombeiro militar lá, teve uma equipe que alertou, orientou, retirou as pessoas e elas retornaram à noite, infelizmente, para encontrar a morte. Então, é uma situação bastante complicada, mas eu vejo boas iniciativas. Eu posso citar aqui o exemplo da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu trabalhava lá até então, e eles têm lá um serviço de engenharia pública que vai até essas pessoas e consegue passar orientações, passar recomendações de segurança, a questão do Paraibuna, região do bairro Linhares ali de Juiz de Fora. Então existem iniciativas assim que as pessoas, mesmo de baixa renda, elas têm acesso a essas técnicas, a esse tipo de orientação para poder se proteger um pouco mais, né? Falta conscientização? A gente sabe que falta habitação e falta uma política que coloca a cidade com dispositivos sociais e econômicos mais democráticos. Sim. Agora, falta conscientização, Rodrigo? Falta, Tião? Eu vejo uma questão que eu vejo na cidade. Belo Horizonte exerce uma atração muito grande no entorno dela, na área regional, né? E as cidades vizinhas, né, não recebem nenhum apoio do governo para melhorar a sua situação, para evitar que a pessoa venha para cá, né? Então, vira a cidade de dormitórios, né? Lá não tem hospital, não tem escola, não tem universidade boa, não tem, né, bancos, essas coisas faltam nas cidades periféricas à grande cidade, né? Então, isso realmente obriga as pessoas a virem para cá. Quando você faz isso nas cidades periféricas, né, você segura, né, uma grande parte da população lá. As pessoas vêm para cá e voltam, fica aí para ver, compromete a mobilidade. E essa loucura na que sai, né, vai para final do dia ou de manhã cedo, né? Então, falta esse planejamento realmente, então, de investir, o poder público investir na cidade, na região, né, para diminuir esse afluxo de cidade. Mas deixa eu melhorar a minha pergunta, talvez eu acho que eu errei nessa provocação. Em meio ao desespero que o coronel está colocando aqui agora, o indivíduo construiu, e vamos supor que ele construiu em maio, que já estava seco, né? E o indivíduo talvez olhou aquela situação e pensou assim, se chover nós vamos ter um pouquinho de trabalho, mas pelo menos os meninos estão quentinhos agora em maio, junho e julho. Falta orientação para a comunidade, Rodrigo, nesse sentido? Ir para a escola que hoje funciona como abrigo, e na época da seca chegar e falar assim, olha gente, essa área onde vocês estão construindo aqui agora, isso aqui vai dar problema quando chover. Sim, difícil. Eu sou professor, né? Sim. Então, sempre que me falar que falta educação, a minha resposta padrão é de falar que eu não necessariamente acho que falta educação. A gente tem que conseguir criar uma educação mais autônoma, mais crítica, mais próxima da realidade dessas pessoas para elas entenderem aquilo também como uma forma de ser atingido, né? Mas eu acho que tem uma discussão que ela ultrapassa o nível do indivíduo, que é a gente pensar. Dentro da arquitetura tem uma brincadeira, né? Se você quiser matar um arquiteto urbanista de coração, você fala que é crescimento desordenado.
Porque crescimento desordenado não é uma categoria. A gente fala com frequência, exatamente. mas você tem ocupações irregulares e informais, que são regra nas cidades. Quando eu pego Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, quando eu pego Salvador, que chega a quase 70% de ocupação irregular e informal, eu percebo uma cidade que a forma dela é irregularidade, não é a regularidade. E como que você resolve essa forma e esse modelo de cidade que a gente construiu? Para mim, opinião, principalmente política habitacional, que a gente não tem política habitacional séria, já tem muitos anos. A gente tem políticas econômicas que entendem a habitação como eixo econômico, como foi Minha Casa Minha Vida e outros. Mas uma política habitacional séria e uma política de desenho urbano sério, entendendo as ideias das centralidades e das periferias, você diminuiria de forma muito significativa esse problema. Porque o cara que mora na área de risco, por isso que o termo ocupação desordenada não é muito correto, ele mora ali para uma ordem de necessidade muito expressiva. O cara não vai se sujeitar, ele e a família dele, a estar ali, se aquela não for uma necessidade muito direta dele. Desespero, quase. Uma relação de desespero. Está perto do emprego dele, está perto da oportunidade dele de teatro, de cultura, né? Sim. Né? Então, E se você disser para ele que agora ele ganhou um terreno lá no Sapucaias 3, depois de que não Betim... tem nada disso. Mas se Não tem uma tiver... escola boa, não tem um hospital bom, não tem, sabe, não tem nada para... Isso. Agora, digamos que você faça diferente. Você consegue um terreno que está fora dessa dinâmica, mas que tem habitação, que tem trabalho, que ele consegue ter dignidade e exercer a dignidade e cidadania dele ali. Você acha que ele vai preferir se manter numa área periférica de risco? Não. E para isso a gente tem que ter a atuação do poder público. Perfeito. Vamos caminhar agora para um segundo intervalo. Perfeita essa costura. Enquanto o Rodrigo falava, me lembrava de um início de um ótimo filme, Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, que mostra um pouquinho da história desse bairro tão sofrido lá no Rio de Janeiro. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.